Cuidado com o que você fala. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 20 e 21, diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tudo que a gente fala influencia muito na nossa vida, até porque, como diz em Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Basicamente, um trecho do versículo é esse. É muito bom a gente evidenciar essa parte da boca falar do que o coração tá cheio. Se você fala muita besteira, você está enchendo o seu coração de besteira e, consequentemente, você vai falar do que o seu coração está cheio. O nosso coração, nesse caso, tá falando sobre os nossos sentimentos. O que a gente acha sobre cada coisa, a visão que a gente tem sobre cada coisa. Eu vou falar sobre o sentimento, a visão que eu tenho sobre a minha família. Se eu só falo coisas ruins, eu vou encher meu coração de coisas ruins e eu vou associar a minha família, vou associar aquela área da minha vida a algo ruim e eu vou profetizar coisas ruins em cima daquilo. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, fala: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Tudo aquilo que a gente fala molda o que a gente sente em relação a qualquer área da nossa vida. Se eu declaro coisas ruins sobre alguma área da minha vida, seja ela qual for, eu vou começar a acreditar naquelas coisas ruins, elas vão virar sentimentos e acaba que toda vez que eu for pensar naquela área, eu vou ter aquele pensamento, aquele sentimento ruim, porque acaba que isso acaba formando as nossas crenças. Isso vai formar o que a gente acredita. Cara, se a minha família, eu só falo coisas ruins sobre a minha família, eu falo palavras de maldição, falo que é ruim, falo que não é uma família edificante, eu começo a falar esse tipo de coisa, eu vou começar a acreditar naquilo que eu falo. E aí, com o tempo, eu só vou ver a minha família daquela forma. Vou ver a minha família daquela forma ruim. Por isso é tão importante tudo que a gente fala, por isso que influencia tanto. E o que a gente fala também tem muito a ver com o olhar que a gente tem em relação às coisas. Em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, fala: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Enfim, aqui, nesse versículo, tá falando sobre o que a gente vê. E assim, se a gente profetiza, se a gente, no caso, fala palavras ruins, a gente vai acabar vendo coisas à nossa volta que são ruins, porque a gente vai estar cheio daquilo, entendeu? O que a gente fala sobre algo define como a gente se sente em relação àquilo. Então vai mudar a nossa visão em relação àquilo. Então se eu começar a pegar uma área da minha vida e falar coisas ruins em relação a essa área, jogar palavras de maldição, eu vou mudar a minha visão sobre aquela área. Mas o contrário também ocorre. Se eu começar a profetizar palavras boas, se eu começar a soltar palavras positivas em relação a uma área, eu vou começar a acreditar naquilo e a minha visão que eu tenho sobre aquilo vai mudar completamente. Quando você percebe isso, é como se virasse uma chave na sua cabeça. E essa palavra acabou vindo para mim mais de uma vez e me fez perceber como é importante e como palavras podem influenciar tanto ao nosso redor e podem influenciar também no próprio relacionamento que a gente tem com Deus, a nossa identidade como filho. Como é importante a gente estar sempre reafirmando coisas que a palavra fala, em vez de afirmar coisas ruins. Tipo, Deus não me escuta, Deus não me ama, Deus, enfim. Em vez de ficar afirmando essas coisas que são negativas, essas coisas que só vão nos deixar pra baixo, que vão começar a fazer com que a gente acredite, por que a gente não começa a falar coisas boas? Por que a gente não começa a falar palavras que vão nos edificar e que são verdades? E a gente começar a acreditar nessas verdades em vez de repetir tanto uma mentira que ela vai virar verdade pra gente, querendo ou não. E mesmo que a gente não verbalize tudo que a gente fala, às vezes só da gente pensar muito naquilo, a gente consegue mudar a nossa visão. Só da gente pensar muito em como nossa vida é ruim, como tal área da minha vida não é próspera, de tanto eu pensar, mesmo que eu não verbalize tanto, eu vou começar a acreditar naquilo. Eu vou começar a mudar a minha visão daquilo. Aquilo pra mim não vai ser mais algo próspero, vai ser um problema. Então a visão que a gente tem das coisas
influencia no que a gente vai falar sobre elas. E o que a gente fala influencia no que está no nosso coração. Enfim, é isso. Que a gente possa lembrar sempre de não ficar afirmando palavras de maldição, não ficar falando essas coisas ruins, para que a gente não enche o nosso coração de coisas ruins, e à medida que a gente enche o nosso coração, a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. É uma via de mão dupla. Quanto mais a gente fala coisas ruins, mais o nosso coração vai se encher de coisas ruins, e a nossa boca só fala do que o coração está cheio. Então, que a gente possa lembrar como cristãos de ficar afirmando as palavras de Deus, afirmando verdades de coisas que Deus já nos disse sobre nós, sobre Ele, sobre o nosso relacionamento com Ele, que a gente possa sempre estar falando coisas boas, porque à medida que a gente fala, a gente vai começar a acreditar naquelas coisas, e enfim, essas coisas vão se tornar reais, porque a gente está profetizando. Então, que a gente possa sempre, toda vez que você estiver triste, toda vez que você estiver passando por um momento difícil, que você afirme coisas boas, que você não fale coisas ruins, que você não fique pensando coisas ruins sobre aquilo, entrega nas mãos de Deus e fala coisas boas. Afirma coisas boas na sua vida. E é isso, gente. Essa palavra veio pra mim algumas vezes, assim, tipo, esses 2 últimos dias. E eu acho uma palavra muito legal, muito importante, que ela é muito edificante e é muito legal perceber como tudo que a gente fala influencia a nossa vida. Então é isso, que Deus te abençoe sempre. Eu espero que essa palavra tenha te edificado de alguma forma.